Oi, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Rose Braga, e nesse vídeo eu quero contar para vocês a experiência que eu tive de ser curada da depressão. E para quem passa por isso, sabe que é uma doença muito difícil, muito complicada e não é fácil passar por esse momento, por esse caminho, por esse deserto. Só quem passa sabe como é difícil viver num, num momento da vida, assim, que creio que muitas pessoas vivem, passam, né? É passagem, você não vai ficar ali. E eu quero contar pra vocês como foi a minha experiência. Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, eu não sou médica, é uma experiência minha própria, pessoal. Então, o que eu disser nesse vídeo não leva como eu estou orientando você a sair da depressão. Eu apenas estou contando o testemunho de vida própria. E eu creio que sim, que pode muito edificar a sua vida e para você saber que você vai passar por isso, mas vai sair disso. Porque você pode passar pela depressão, por momentos às vezes assim na vida complicado, mas é uma passagem. Você vai sair disso. Aconteceu comigo e eu creio que muitas pessoas também podem se livrar, ser curada desse momento na vida muito complicado e difícil. Até então, eu não sabia que eu estava em depressão. Eu acredito que muitas pessoas que estão vivendo nesse momento na vida em depressão, talvez ainda não descobriu que está passando por depressão. E é complicado mesmo. Aonde começou? Não é igual você, peguei uma gripe, você já começa a sentir aqueles sintomas de gripe e você já sabe, oh, poxa, eu tô com gripe, né? Você já sabe o que vai uns 7 dias, 10 dias, você vai ficar bem. E a depressão você não percebe. Quando você se dá conta, já passou para, talvez igual no meu caso, um ano. Tinha passado, eu creio que mais de um ano já tinha passado, quando eu realmente descobri que eu estava com depressão e também porque desencadeou o pânico. E foi um momento muito complicado na minha vida, que através disso outras coisas aconteceram, por começar a ter uma autoestima muito baixa, de me sentir uma pessoa sem valor, me sentir uma pessoa feia, horrorosa, por dentro, por fora. Eu me via no espelho, eu não gostava do que eu via no espelho. E eu me sentia que eu estava muito acima do peso e que eu já estava envelhecendo e muitas coisas. Quem passa por isso sabe o que eu estou dizendo, porque eu creio que só quem passa sabe realmente o que significa estar em depressão. Talvez se você está passando por depressão e ainda não se deu conta, comece a ver os sinais em você, comece a ver que você está o tempo inteiro se sentindo fora do lugar, como se você não pertencesse a certos lugares. Eu, por exemplo, na igreja, eu sempre fui uma pessoa muito de ir na igreja, estou sempre na igreja, e eu estava ali, é como se eu não estivesse. Eu até dava aula na igreja para as mulheres, estudo bíblico, e eu me estudava, me esforçava, tudo, eu fazia o que eu tinha que fazer, mas ainda mesmo assim, estando rodeada de mulheres, pessoas maravilhosas, eu não sentia pertencer àquele lugar. Parecia que eu estava assim num vazio, como se a minha mente estivesse vazia e eu estivesse num lugar que eu não gostava de estar, que eu não queria estar, e nada preenchia. Parecia que, não sei, você que está passando por isso sabe exatamente o que eu estou querendo dizer. E nunca foi assim, não era assim, nunca tinha sido dessa maneira. Foi algo que começou, de repente foi indo, e eu me vi de repente neste lugar, dentro da minha própria casa, como esposa. Eu estava, mas parecia que eu não estava. Eu tinha tudo para ser feliz, um esposo maravilhoso, honesto, trabalhador, maravilhoso, assim, em todos os sentidos.
e eu não era feliz. E não era por causa do meu esposo, era algo dentro de mim que não deixava eu ser feliz. Era aquele vazio constante, com os meus filhos, 2 filhos maravilhosos, um casal de filhos que eu tenho maravilhosos, que qualquer mãe que gostaria de ter, os filhos que eu tenho, obedientes, estudiosos, amorosos, carinhosos comigo, atenciosos. Não tinha nada que reclamar deles, não tenho até hoje, graças a Deus, não tenho nada a reclamar dos meus filhos, mas mesmo assim, eu não me sentia, eu me sentia uma mãe péssima, parecia que eu queria fazer as coisas para tentar agradar meus filhos, porque dentro de mim eu me sentia horrível. Eu queria às vezes dar presente para eles, para como compensar, eu não tá dando aquela atenção para eles que eles mereciam, que eles merecem, porque parecia que eu tava no vazio. A minha mente parecia que ficava vagando no vazio e eu só sabia olhar como dentro de mim mesma mas só ver coisas negativas. E isso foi levando, foram 3 anos nessa situação. Primeiro, o primeiro ano e meio mais ou menos, eu não tinha me dado conta que eu estava em depressão. E depois, quando eu descobri que eu estava depressiva, que já começou a desencadear pânico, tudo isso, que eu vi que o negócio estava ficando sério, foi onde eu fui buscar ajuda. E foi realmente quando eu descobri, falei, meu Deus, eu tô com depressão, eu não sabia. E talvez o motivo de ter acontecido isso comigo foi a minha mudança aqui para os Estados Unidos, não foi fácil. Eu era recém-casada, eu acredito que seja isso, não estou dizendo que foi isso, eu acredito que foi isso. Nós sofremos muito quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, nós éramos recém-casados, com 4 meses de casados. Quando eu cheguei em Boston, na época o clima tava assim, uma neve, assim, foi bem, nós chegamos bem na semana que deu uma nevasca terrível. E eu descobri que estava grávida da minha filha. E foi assim, um choque. Falei, meu Deus, cheguei num país, o idioma, a cultura, o clima, a alimentação, e por você estar grávida, você quer comer coisas do seu país. E ali eu não tinha, em outro vídeo até eu conto como foi que eu cheguei nos Estados Unidos, mas esse vídeo especificamente, eu quero contar o que aconteceu comigo e como eu consegui sair da depressão. Bom, eu creio que foi isso que aconteceu. Foram muitos anos sofrendo, passando por muitas provas, mas vencendo. O Senhor sempre foi dando vitória em tudo. Mas sabe quando chega uma época que o seu corpo entra assim como um burnout? Você explodiu. Você tá cansada, o seu corpo fala assim, chega. Eu carreguei demais, muita coisa pesada. Agora eu preciso descansar. Eu acredito que isso foi o que aconteceu. E também uma outra coisa que pode ter sido já também decorrente da depressão é eu me achar que eu tava gorda. Sempre... Desculpa, deixa eu tomar um pouquinho de água. Sempre achando, não, eu tô muito gorda. Meu marido não vai me querer mais, porque olha como eu tô gorda. Então eu vivi aquela paranoia na minha cabeça de que eu tinha que emagrecer. Eu fazia regimes assim, de ficar sem comer às vezes uma semana, fazendo detox, fazia enema, fazia tudo que você possa imaginar para poder emagrecer. Eu até emagrecia, só que eu emagrecia doente. Aí depois eu começava a engordar, porque daí aquela depressão me fazia comer. Aí eu engordava muito rápido. Aí quando eu engordava muito rápido, aí aquele ciclo. Aí eu me ficava muito depressiva, porque eu tava muito gorda e não conseguia parar de comer. Só que daí eu parava de comer, eu fechava minha boca. Fechava minha boca, não queria comer nada. Aí eu começava a emagrecer, mas era uma tortura aquilo. Eu vivi quase 3 anos nessa tortura. Até que então eu descobri que eu tava com depressão, eu fui numa psicóloga, ela passou um remédio pra mim. Eu não me lembro o nome do remédio, nem vou dizer porque eu não me lembro, isso faz 5 anos atrás, eu não me lembro o nome do remédio. Eu sei que eu tomei esse remédio por uns 6 meses e o remédio me fazia dormir.
Dormi, eu só queria dormir, eu comecei a vegetar. Aí eu já nem comia mesmo, porque eu não queria fazer comida. Eu não fazia nada dentro de casa. A única coisa que eu fazia era levar meus filhos na escola. Que eu, né, dirigia, tinha um carro, eu levava eles pra escola, ia buscar. Acordava cedo, fazia o café da manhã para eles, levava na escola. Quando dava o horário de buscar, eu levantava da cama e ia buscar meus filhos. Quando eu voltava em casa, eu trancava a casa de novo, fechava meu quarto com cortina, eu coloquei cortina preta na janela, porque eu queria que ficasse escuro, eu queria poder só dormir. Falei, vou dormir, não vou ver o tempo passar, aqui eu não preciso me preocupar que eu tô com fome, que eu vou comer. Fazia miojo para comer, comia pão com manteiga, pegava na geladeira um leite colocava chocolate e tomava aquilo no horário de almoço. Quando chegava a janta, eu comia cereal aqueles sucrilhos, colocava no leite e começava a comer aquilo. Eu não tinha vontade de fazer comida. E para os meus filhos, comprava McDonald's, pizza. Quando eu ia no Walmart, já comprava aquele monte de pizza, deixava no congelador. Eles mesmos esquentavam, eles comiam miojo. Gente, foi um tormento e parecia que aquilo não ia acabar nunca. É um poço sem fundo, parece que você vai caindo cada dia mais. E você não vê saída. Só que aí eu comecei a assistir vídeos no YouTube. Assim como eu tô gravando esse vídeo, eu falei, não é possível que não vai ter uma saída pra mim. E minhas amigas, elas me visitavam, elas iam em casa, até tinha momentos assim, de oração em casa com as mulheres, eu fazia assim, um café, cada uma trazia uma coisa, e ali eu tava sorrindo na frente delas, parecia que tava tudo bem, mas na realidade não tava tudo bem. E quando chegava o final de semana eu tinha que dar aula na igreja, na escola dominical, ali eu passava sexta e sábado à madrugada estudando. E era coisa que eu gostava de dar aula, eu sempre gostei. Só que tava sendo um peso pra mim, ultimamente fazer aquilo. Um peso, um peso. E foi só pela graça de Deus que eu consegui, acho que eu passei um ano dando aula, uma coisa assim. Mas chegou um momento que eu falei, eu não quero mais viver assim, tem que ter uma saída. Meu vídeo tá ficando longo, eu vou tentar ser mais específica. Quando eu comecei a assistir os vídeos no YouTube de pessoas como se libertaram, conseguiram se livrar da depressão, eu comecei a ver, bom, se essas pessoas conseguiram, eu também vou conseguir. Eu não sabia como, mas eu creio que naquele momento, mesmo tendo poucas forças, eu começava a orar, pedir a Deus para me ajudar. E parecia que tinha semana que eu estava um pouco melhor. Aí eu ia na cabeleireira, arrumava o cabelo, fazia as unhas, aí depois voltava tudo de novo. Era aquele sobe, desce, até que um dia eu falei, bom, Senhor, me dá força pra eu sair desse lugar, que eu não quero ficar aqui. Quando eu levava meu filho na escola, eu coloquei assim como um propósito. Ao invés de vir correndo pra casa e já me deitar, eu não vou vir pra casa, eu vou pra um parque, porque quando eu deixava meu filho na escola, lá em Pompano, tem um parque, quem mora na Flórida sabe, que chama Butterfly Park, alguma coisa assim, é o Parque das Borboletas, que está ali na Sample Road, na rua chamada Sample. E eu fui deixar meu filho na escola e falei, ao invés de voltar pra casa, eu vou passar no parque e vou caminhar. Porque algumas pessoas que eu assisti no YouTube, até médicos falando, psicólogos falando, né, que gravaram vídeos aí no YouTube, falaram, caminhar é muito bom, olhar o verde, olhar a natureza e meditar. Eu comecei, falei, bom, eu vou começar assim. Vou deixar meu filho na escola, na volta eu vou passar no parque e vou começar a caminhar. E tinha uma trilha assim gostosa, passava num lago, tinha bastante aves, aí tinha uma florestinha. Eu não ia na florestinha que eu tinha medo, que é tipo uma trilha dentro da florestinha, onde eu tinha medo. Mas em volta assim, comecei a andar no parque, aí todos os dias, e tomava sol, porque eu não tomava sol também, ficava trancada dentro de casa. E o sol, a luz do sol faz muito bem, aquela luz do sol, os raios do sol, o vento batendo no rosto quando você tá caminhando,
o coração, sabe? Parece que vai assim, liberando as adrenalina, não sei os nomes, os termos químicos que vai liberando. Eu não sou profissional, como eu disse, eu só sei que o bem-estar que vem, invade sua alma é muito bom. E todos os dias, aí eu falei, eu vou melhorar, eu vou começar a colocar os salmos, eu tinha um foninho de ouvido, eu vou colocar os salmos para eu escutar a Bíblia enquanto eu estiver caminhando. E eu achei no YouTube os salmos de Cid Moreira. Eu gosto muito, ele tem uma voz, né, macia, uma voz gostosa de escutar. E eu fui escutando os salmos todo dia, todo dia. Gente, mas foi assim, coisas de, eu creio que menos de um mês, eu já estava me sentindo bem, incrível. Eu sei que esse é o poder que tem na palavra de Deus, nos salmos. E também você tomar uma decisão, se posicionar. Não vou dizer que é fácil, no começo não é. No primeiro dia, eu estava até um pouco assim, animada, entusiasmada, falei, não, isso vai dar certo. E quando cheguei, eu andei, tudo, cheguei em casa, voltei a dormir. Quando foi mais ou menos, eu não sei dizer exatamente quanto tempo havia passado, se foi um mês, eu acredito que foi menos de um mês. Eu deixei meu filho na escola. E como eu tava tendo problema de pânico, então eu tava com medo de dirigir o carro. E eu chegava assim, para deixar meu filho na escola, eu ia nervosa, eu ia tensa. Eu ficava, eu vou ter um acidente. Eu vou ter um acidente. Parecia que eu via o acidente. Parava assim no semáforo, e o carro aqui do lado, eu falei, esse carro vai vir pra cima de mim. Esse carro vai bater em mim. Quando eu via um caminhão entrando assim, eu levava aquele susto assim. Falei, meu Deus, esse caminhão vai bater em mim. Eu não sei. Era uma coisa tão esquisita. Parecia uma coisa maligna mesmo. Aquele pânico, aquele medo que eu ia bater o carro. Qualquer momento eu ia bater o carro, eu ia morrer, eu ia matar meus filhos dentro do carro. Era uma coisa muito terrível. A mente da gente começa a produzir essas coisas, falar mentiras no seu ouvido e você acredita. E cada vez mais vai ficando com pânico, com medo que aquilo ali vai acontecer. E é mentira, isso não acontece, nunca vai acontecer. E aí, no outro dia, eu ainda com medo, mas eu ia pra escola, deixava meu filho, voltava, passava no parque. Caminhava, tinha um banquinho assim, eu lembro, na frente do lago. E eu sentei naquele banquinho ali, liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu tô começando a me sentir melhor, tô ouvindo os salmos do Cid Moreira, eu tô caminhando, eu chego em casa, eu não estou mais querendo ir deitar, às vezes eu vou, mas às vezes não, às vezes eu começo, vou pôr roupa pra lavar, ou eu vou lavar umas vasilhas na pia, tal. E aí um dia desses, quando eu fui deixar meu filho na escola, eu liguei o rádio, porque eu sempre deixava o rádio do carro ligado, mas aquele dia especificamente, eu liguei, né, era uma rádio que tem aqui, uma rádio cristã, acho que é 81.1, não me lembro, esqueci o nome, Way FM, coisa assim. E começaram a colocar uma música, I Am a Child of God. Todos os irmãos conhecem, né? Em português, deixa eu ver se eu consigo lembrar um pedacinho dessa música. Como que é? Eu não sou mais escravo do medo. Eu esqueci a música em português, mas é I no longer... Tem em inglês, esqueci. Que eu não tenho mais medo que eu não tenho mais aquele sentimento de medo, porque eu sou filha de Deus. Vocês devem conhecer essa música. É que agora eu esqueci mesmo, gente. Aqui tá sendo espontâneo, bem espontâneo. Não tá nada sendo assim. Eu premeditei a fazer esse vídeo, não. Foi assim. Eu só dei uma penteadinha no cabelo, pra não dizer que eu preparei todo um cenário, não. Eu só falei comigo no meu coração. Assim como eu consegui sair da depressão, eu sei que eu não fui sozinha, foi com a ajuda de Deus. Com certeza, sozinha eu não teria conseguido. Eu sei que muitas pessoas também assistindo esse vídeo vão poder sair desse lugar que eu me encontrava, que muitas pessoas se encontram, e que você não precisa ficar aí. Assim como eu consegui sair, você também pode sair.
Aí o que que aconteceu? Escutando aquele hino, aquela canção, aquela música linda, né? Eu não preciso ter mais medo, que sou filha de Deus. Eu sou filha, I'm a child, é como uma criancinha, sabe? É uma criancinha de Deus, que o Senhor pega, que Ele cuida. Era isso. E eu comecei a sentir aquela música, entrou dentro de mim e começou a criar uma vida dentro de mim. Foi algo incrível. É o poder que tem essas músicas cristãs, evangélicas, que gospel, que essa que fala mesmo, né, do poder de Deus, que fala do amor de Deus, porque Deus nos ama, Deus, o amor de Deus é imenso. E eu cheguei em casa aquele dia e ao invés, eu fui pro meu quarto, mas eu fui já na intenção, falei, vou chegar em casa. Eu tava sentindo uma paz já naquele momento, sabe? De ouvir aquela música, porque algo dentro de mim já tava vindo mudando. Não foi algo assim que foi naquele dia aconteceu, não. Toda semana tava vindo assim, a transformação tava vindo. Mas naquele dia, eu entrei no meu quarto, eu dobrei meus joelhos perto da minha cama e eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor está me livrando da depressão, porque eu estou sentindo algo diferente. Eu estou começando a sentir, começando vida dentro de mim. Parece que eu estou vivendo, comecei a viver de novo. E quando eu olhei assim, do lado, na mesinha onde fica, né, o abajur, meu remédio de depressão estava ali. E veio algo dentro de mim, mas eu não falo para você fazer isso. Tô falando o que aconteceu comigo. Eu não tô dizendo pra você fazer isso, pelo amor de Deus, tá bom? Você tem que seguir a orientação do seu médico, do seu psicólogo, do seu psiquiatra. Eu tô dizendo algo que aconteceu comigo. Naquele momento, quando eu olhei para aquele remédio, veio algo em mim, uma fé, algo assim sobrenatural. Uma fé inabalável, algo sobrenatural aconteceu comigo. Que eu peguei aquele remédio que estava ali, a caixinha, e eu mostrei assim para Deus. E eu orava, eu chorava de joelhos ali no chão, e eu comecei a mostrar para Deus. Falei, Senhor, eu nunca mais vou colocar um comprimido desse na minha boca. Nunca mais. A noite passada que eu tinha tomado, falei, foi a última vez. Pelo resto da minha vida, eu nunca mais, eu vou confiar no Senhor. O Senhor vai ser o meu remédio. O Senhor é que vai me curar dessa depressão, porque eu sei que esse remédio tá me fazendo mal. É claro que eu poderia, de repente, ter pensado, bom, esse remédio tá me fazendo dormir, eu vou na médica para ele trocar de remédio, me dar um remédio que não deixa eu vegetando, dormindo dia e noite sem parar. Poderia ter feito isso, porque o remédio não me fazia bem. Só que, naquele momento, não. A fé que veio em mim, algo sobrenatural, me fez ter essa atitude. E naquele momento que eu entreguei para Deus, falei, ó, tá aqui, Senhor, entrego esse remédio aqui, ó, nos teus pés. Peguei aquele remédio, na verdade, joguei no lixo. Mas não tô falando pra você fazer isso, pelo amor de Deus. E fui orar, e eu comecei a cantar. Eu cantei um louvor que eu cantava quando era criança, da Denise, né, Denise de Carvalho. Dá-me tua mão, Senhor, nela quero segurar. Eu não vou cantar agora, porque senão eu vou começar a chorar. Toda vez que eu canto esse louvor, eu choro. Aí eu não vou conseguir continuar aqui com o vídeo. E se você procurar aí no YouTube, você vai ver. Ela tá com um vestidinho azul. Esse disco foi minha tia Ivone que me deu quando eu era criança. E eu amava essa canção. Amo até hoje. E naquele momento eu comecei a cantar. E esse louvor veio na minha mente. Me trazendo quando eu era aquela criança feliz. E era isso que Deus estava me ministrando. Desde o momento que eu liguei o rádio, começou aquela música que eu era uma criança de Deus, I'm a child of God, que eu pertencia a Deus, que eu não tinha mais medo, não precisava mais viver com medo. E veio essa música no meu coração e eu comecei a cantar. Dá-me tua mão, Senhor. É algo assim, gente, eu não tô com a voz boa pra cantar. E além de tudo, eu tô com vergonha de cantar. Mas essa música ela entrou dentro de mim assim. Hoje eu posso contar esse testemunho e não chorar, mas por muito tempo, quando eu ia contar, eu começava a chorar. A alegria invadiu, eu não sei te explicar, a alegria de Deus,
É algo sobrenatural que aconteceu. Eu sei que, quimicamente falando, eu acredito que algo mudou também na minha cabeça. A transformação chegou, a vida entrou em mim. Meus químicos, os hormônios, tudo aquilo da endorfina, adrenalina, eu não sei te explicar, começou, parece que, a trabalhar. Parece que elas estavam mortas. E começou a trabalhar, criaram vidas. Eu sei que eu levantei dali, que eu tava enjoelhada, chorando ali no chão, eu levantei uma outra pessoa, uma nova pessoa. E eu fui pra cozinha, eu tava com fome, eu não tinha tomado café, fui tomar café, fazer ovo, queria comer, algo assim, queria fazer alguma coisa. E ali já comecei a lavar a louça, e de repente eu falei, ai, deixa eu fazer comida que eu vou buscar os filhos na escola. No caso, o John, que é a minha filha, ela vinha de ônibus nessa época, e aí eu fui buscar meu filho na escola e assim, falei, filha, a mãe fez comida. Eu nem lembrei que eu tinha medo, que eu tinha pânico de dirigir. Isso foi assim, foi passando uma semana, 2 semanas. E eu até esqueci que eu tinha medo, que eu tinha pânico. Aquele sentimento, aquela coisa desapareceu. É como se naquele momento que eu enjoelhei ali perto da minha cama e comecei a orar, buscar a Deus pela essa cura, por essa libertação, parece que ele tirou assim, ó, com a mão. Eu já não senti mais nada. Até hoje, graças a Deus, eu sei que pelo resto da minha vida, eu nunca mais vou passar por isso. Eu sei, às vezes vem alguma luta, algum problema, a gente fica preocupada, mas depressão não. Eu sei que eu fui curada, eu fui liberta pelo resto da minha vida. E eu falei para o Senhor que eu queria contar esse testemunho. Assim como um dia eu ouvi na internet, no YouTube, as pessoas contando, né, sobre como a pessoa sair. Não era um testemunho da pessoa ter sido liberta, mas contando como uma pessoa pode sair. No caso, creio que, não me lembro qual eram os canais que eu assistia, mas é algo assim como um médico mesmo, falando sobre caminhar faz bem, tudo isso que eu já contei pra vocês. Eu falei pro Senhor, eu vou contar, vou fazer um canal no YouTube e eu vou ajudar pessoas. Eu sei que eu não vou poder ajudar no sentido técnico, profissional, mas uma coisa eu sei que eu posso compartilhar com vocês, que você pode sair daí. Você pode viver de novo. Você não precisa estar nesse deserto, porque você pode sair daí sim. Tem uma solução para você, tem um jeito para você. Talvez você até hoje nem pensava que estava em depressão, só estava sentindo essa angústia, essa coisa horrível. Talvez seja assim uma depressão, mas você não precisa viver em depressão. Você pode sim sair desse lugar. Um dia o Senhor me tirou daí, você também pode sair. O conselho que eu deixo para você do fundo do meu coração, por isso que eu estou gravando esse vídeo, que o desejo que eu tenho para você é que você se liberte. Mas para isso, você tem que dar o primeiro passo, mesmo sendo difícil. No começo é difícil, mas dá o primeiro passo de se levantar e falar, hoje eu vou caminhar. Hoje eu vou pentear o cabelo, vou escovar os meus dentes, vou me olhar no espelho e vou falar, vou dar uma chance para você, você merece todas as chances do mundo. Eu olhava no espelho e falava isso depois para mim. Você é linda, você vai conseguir vencer. E foi assim que eu fui, um passo de cada vez, até que eu cheguei àquele ponto de me ajoelhar em volta da minha cama, mas ali, né, eu já tinha, assim, tomado aquela iniciativa de caminhar todos os dias no parque, no sol, tomando o sol da manhã, e também lendo os salmos, lendo e escutando. Primeiro eu comecei a escutar. Eu escutava enquanto eu caminhava. E depois em casa também comecei a ler a minha Bíblia. Ler a minha Bíblia, a palavra de Deus, ela traz vida para nós. Aquilo que está nas páginas da Bíblia transforma vida dentro da gente. E colocar louvores também para ouvir. Porque foi aquele louvor, foi como um gatilho ali naquela manhã. Aquele louvor que eu sou filha de Deus. E quanto que Deus me ama, o quanto que Ele cuida de mim, e quanto Ele está interessado que eu me sinta bem, que eu esteja bem. Isso Deus tem para todos nós.
para você que está me ouvindo, me assistindo aqui, talvez você veio nesse canal, talvez até sem esperança, sem achando que não tem nem motivos mais para viver, às vezes até nem querendo viver mais. Mas eu quero te dizer que há uma esperança, que Jesus te ama muito, que Deus te ama muito, que Ele vai te tirar desse lugar. Assim como Ele me tirou, Ele vai tirar você também. Você vai vencer, você vai conseguir vencer, porque você não precisa viver aí. É um passo de cada vez, mas com a ajuda de Deus você vai conseguir, ok? Me promete que você vai começar a partir de hoje, a partir de agora, você pode dobrar os seus joelhos, ou sentada ou deitada, do jeito que você estiver, ou deitado ou sentado. Tô falando para mulher, para homem, quem você, não importa quem for. Você pode neste momento falar com Deus, contar para Deus, falar: Senhor, eu estou vivendo nessa situação, mas eu não quero viver mais isso. Enche meu coração de alegria, enche meu coração de paz, traz vida para minha vida. É só você orar uma oração simples, conversar com Deus, falar com as suas próprias palavras, tirar talvez força de onde você não tem, mas um pouquinho de força que você tiver, você pode falar assim com Deus. E você pode até falar: se o que essa mulher está dizendo é verdade, faça isso na minha vida, porque se o Senhor fez na vida dela, o Senhor pode fazer na minha também. E eu tenho certeza que Deus vai te ouvir e que Ele vai mudar a sua vida. Ele vai te transformar para sempre. E você vai poder também ajudar outras pessoas, assim como eu estou aqui contando o que Deus fez na minha vida. Você também vai poder contar para outras pessoas, porque isso é real, isso é verdade, isso existe. O amor de Deus existe, o amor de Deus é grande. O amor de Deus é capaz de inundar sua vida, seu coração, e você sair desse beco sem saída, desse poço, do fundo do poço. Ele, com a mão dele, ele pega você e levanta você, ok? Espero que você possa ouvir esse vídeo e mandar para alguém também que esteja precisando, porque essa é a finalidade de eu ter gravado esse vídeo. É para falar para você que há uma saída. Jesus é a saída. Um beijo para você. Deus te abençoe muito. E não se esqueça, Deus te ama muito.